Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, que hoje coordena e preside essa sessão do expediente final, senhoras e senhores deputados, todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, subo essa tribuna, senhor presidente, para trazer à consideração dessa Casa de Leis e também à nossa população a questão da defesa e da proteção do nosso patrimônio histórico, artístico e cultural. Senhor presidente, nós criamos nessa legislatura, por propositura minha, com um conjunto de deputados, a Frente Parlamentar de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural aqui do nosso Rio de Janeiro. Eu sou presidente dessa Frente Parlamentar e nós estamos em diálogo permanente com os órgãos de defesa de patrimônio, buscando apoiar iniciativas que visem defender o nosso patrimônio. E eu venho aqui a essa tribuna para tratar da destinação de um conjunto de imóveis tombados aqui no estado do Rio de Janeiro, trazendo o exemplo bem-sucedido na autorização da utilização pela iniciativa privada, através de uma rede hoteleira, do conjunto arquitetônico tombado do Largo do Boticário, aqui no Cosme Velho, na cidade do Rio de Janeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Largo do Boticário é uma das joias arquitetônicas da nossa cidade. Talvez um dos recantos mais agradáveis e pitorescos do Rio de Janeiro, que guarda a atmosfera do Rio Antigo, numa arquitetura e num ambiente absolutamente especial. Infelizmente, apesar de ser tombado há muito tempo, o Largo do Boticário, há décadas, vem sendo destruído pela impossibilidade dos antigos proprietários de imóveis manterem esses imóveis adequadamente. E uma dificuldade muito grande do poder público ter políticas que incentivassem o uso desses imóveis adequadamente. Em boa hora, o INEPAC concedeu a autorização para que uma grande rede hoteleira francesa transforme o conjunto do casario do Largo do Boticário num hotel-residência, num albergue aqui na cidade do Rio de Janeiro. O que vai complementar certamente a nossa oferta de acomodações, mas vai salvar aquele casario que estava praticamente sendo demolido e destruído ao longo do tempo. Importante que o INEPAC tomou essa decisão de maneira absolutamente técnica e defendendo, evidentemente, a sua missão de proteção do patrimônio. Uma visão moderna que visa conjugar a utilização do bem tombado com uma atividade produtiva que o restaure e o mantenha nas suas características originais. Acho que o exemplo do Largo do Boticário pode ser um caminho para que nós encontremos uso e destinação para uma série e um conjunto grande de imóveis tombados aqui na cidade do Rio de Janeiro, em outras regiões do nosso estado, que hoje estão praticamente acabando, por falta de cuidado, por falta de condições financeiras de seus proprietários manterem esses imóveis tombados nas características originais. Senhoras e senhores deputados, quando se fala na proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural, nós devemos entender que essa é uma responsabilidade nossa conjunta, como sociedade. O Rio de Janeiro, por ter sido capital da colônia, do Império e da República, detém como sua propriedade, como seu patrimônio, o maior conjunto de bens tombados do Brasil. Nós temos aqui, na nossa capital e em diversos municípios do estado, um conjunto extraordinário de imóveis, de monumentos, de chaparizes, de igrejas, um conjunto extraordinário arquitetônico que merece o tombamento e merece a proteção. Mas, infelizmente, por falta de ação do poder público, principalmente do poder executivo em muitos casos, e também pela incapacidade, não porque querem, mas pela falta de recursos e estrutura dos órgãos de proteção, estão sucumbindo com o tempo. A situação, senhor presidente, é particularmente grave aqui na nossa capital. Nós temos na cidade do Rio de Janeiro quase 1.200 monumentos, entre chafarizes, monumentos, estátuas, enfim, bens tombados de todos os períodos dos mais de 450 anos hoje de nossa história. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem a obrigação de manter esse patrimônio público em céu aberto. Mas, infelizmente, desde que assumiu a Prefeitura,
a atual gestão do prefeito Marcelo Crivella, todo o patrimônio público ao ar livre no Rio de Janeiro encontra-se em estado total de abandono. Peças estão sendo roubadas, manutenção não é mais feita e esse patrimônio está se perdendo. Um patrimônio que foi construído por diversas gerações, através de mais de 4 séculos de existência da nossa cidade, que em apenas 1 ano e meio está em risco pela negligência, pela omissão, pela falta de carinho, cuidado e compreensão da sua importância por parte do prefeito municipal. Senhor presidente, eu fui secretário de Conservação e Serviços Públicos da cidade do Rio de Janeiro. Eu tinha sobre a minha responsabilidade o cuidado de todo esse patrimônio. Recebemos esse patrimônio numa situação também bastante delicada, em algumas regiões da cidade. E empreendemos políticas públicas para a sua recuperação, com recursos do Tesouro. Não são muitos e vultuosos os recursos necessários, se você tiver um plano adequado de manutenção, mas também nos valendo de diversas parcerias com a iniciativa privada, que tivemos muito orgulho de poder implementá-las. Basta que o gestor público seja atento, atuante e vá ao encontro da sociedade na busca da proteção do patrimônio que é de todos e que é dela própria. E tivemos muitas pessoas físicas e jurídicas ao lado da cidade do Rio de Janeiro trabalhando na proteção desse patrimônio. Infelizmente, para nossa tristeza, hoje isso não mais acontece. O poder público municipal não enxerga mais o patrimônio nas ruas do Rio. Parece que eles não gostam da cidade do Rio de Janeiro, não compreendem a alma dessa cidade e não compreendem que o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro pelo seu passado e pela sua história e pelos monumentos que aqui foram construídos. Por isso que do alto dessa tribuna eu faço mais uma vez uma cobrança ao prefeito Marcelo Crivella. Tenha responsabilidade por cuidar desse patrimônio. Nós aqui no Poder Executivo, no Legislativo Estadual, estaremos acompanhando e estaremos acionando o Ministério Público tantas vezes quanto forem necessárias para exigir a ação dos administradores dessa cidade. E também estamos levando essa inquietação à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Nós não podemos permitir que a história do Rio de Janeiro seja soterrada por uma administração ineficiente, inepta e descuidada das coisas que são caras à nossa cidade e à nossa população. Senhor presidente, o exemplo trazido aqui a essa sessão por mim hoje, da atuação do INEPAC no salvamento do Largo do Boticário, deve servir de exemplo para outros imóveis tombados, seja pela União Federal, seja pelo Estado do Rio de Janeiro, ou seja, pelos municípios que compõem o nosso Estado. Existem alternativas de se transformar o patrimônio em renda, em pontos de visitação turística, em pontos de cultura, com a participação da iniciativa privada. Basta que haja vontade de fazer, disposição e coragem de enfrentar os desafios. Por isso, do alto dessa tribuna, deixo aqui um reconhecimento e elogio ao presidente do INEPAC e a todos os seus servidores, que sem estrutura nenhuma conseguiram encontrar maneiras de salvar esse bem tão caro e tão importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil. E que esse exemplo possa se multiplicar pelos demais municípios e também para os órgãos federais que atuam nessa área aqui no Rio de Janeiro. Senhoras e senhores deputados, uma cidade, um estado e um país que não protege a sua memória, que não dignifica aquilo que foi feito no passado, que não tem a responsabilidade de receber o que foi construído, manter, conservar, proteger, para passar para as outras gerações, é uma cidade, um estado e um país sem futuro. Porque quem não dignifica o passado não compreende erros e acertos, não honra aqueles que construíram, não protege as marcas de uma cidadania e coloca em risco a própria visão de futuro dessa mesma cidade, estado e país. Nós somos uma sociedade que temos muito orgulho de nossa história, de nossa cultura e de nossas tradições. E elas estão exemplificadas por um acervo de patrimônio gigantesco que compõe e que compete à nossa geração lutar pela sua preservação. Isso é que nós estamos fazendo na Frente Parlamentar
de defesa do patrimônio, e é isso que nós cobramos dos governantes desse Estado. Senhor presidente, esse é um tema importante, relevante, e estaremos trabalhando diuturnamente para que não se perca o patrimônio do Rio de Janeiro e aqui na nossa capital. Prefeito Marcelo Crivella, a responsabilidade é sua. Bens estão sendo perdidos e a justiça virá cobrar, e a sociedade virá cobrar a sua omissão. Por isso, haja, e os vereadores do Rio de Janeiro que estejam atentos ao que se passa em nossa cidade. Era isso que eu gostaria de tratar nessa tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos e continuamos com os debates. Obrigado, senhor presidente.